capítulo 19 de hoje, fala sobre a transporte da montanhas. No Evangelho do Aparente do dia, fala do poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe seu joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tenha piedade do meu filho que está no mar e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. Jesus, tendo ameaçado os demônios, ele saiu da criança, que ele foi curado ao mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular, e ele disseram: por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Jesus lhes respondeu: por causa da nossa incredulidade, porque eu, por digo eu, em verdade, se tivesses de fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e aí te transportaria. Nada lhe seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. É muito bom a gente voltar num lugar e ser recebido com tanto amor, com tanto carinho, né? Todos aqueles que vieram me cumprimentar quando eu cheguei, e eu estava falando isso para o Nassib agora há pouco, que eu percebi o tamanho da sinceridade e do amor ao me receber. E eu não me sinto, e não falo isso mesmo com nenhuma vaidade, eu não me sinto merecedora de tanto amor, de tanto carinho, mas humildemente, dentro da minha limitação, eu aceito e recebo esse amor, esses abraços que todos vocês puderam me dar. E para aquelas carinhas que agora eu estou olhando, que quando eu cheguei não estavam aqui, e que eu percebo que estão sorrindo porque estão me vendo aqui, né? Então eu fico muito feliz. Quando nós viemos, né, sabíamos que viríamos aqui, o Ricardo, eu liguei para o Ricardo, né? E o Ricardo, então, disse que me deixaria livre para escolher o tema para o nosso comentário, que não é palestra, porque eu não sou palestrante, né? É o comentário da noite de hoje. E eu, então, como vocês, a maioria de vocês aqui sabe, eu fiz as minhas preces habituais e pedi que Deus, né, meu anjo da guarda, me orientasse, me intuísse, para que eu escolhesse um assunto que fosse necessário para o nosso estudo da noite de hoje. E então, intuitivamente, nós somos direcionados para falar sobre a fé. E o Ricardo, ao iniciar nossos estudos hoje, ele já fez uma prece, né, dizendo realmente da importância da fé, né, o quanto ela é necessária na nossa vida. Então, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo:
ó raça incrédula e depravada? Até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que o mesmo instante ficou são. Os discípulos então vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está lá em São Mateus, o Nassib leu, né? E está no nosso Evangelho. E aí tem a parábola da figueira que secou. Quando saíam da Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, para ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. Que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. São Marcos capítulo 11, versículo 12, 14, 20 e 23 do Novo Testamento, e também está no Evangelho. Então, só por essas passagens do Evangelho, nós já percebemos a força que tem a fé. Né? E todas aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus, todas as curas que estão relacionadas no Evangelho, quando Jesus promove, quando a cura acontece, Jesus fala para a pessoa: a sua fé te curou. A sua fé. Então, a força, o poder da fé, né, é muito importante para que nós possamos obter aquilo que almejamos e que merecemos. Então, como é que é o parâmetro disso? Né? É humildade para reconhecer a dificuldade da fé. Muitas pessoas falam: eu tenho muita fé. Às vezes fica difícil quando a pessoa diz que ela tem muita fé, porque se ela, num determinado momento da vida, não receber aquilo que ela se acha merecedora, ela pode se sentir injustiçada. Né? Então nós temos que ter a humildade em algumas ocasiões da nossa vida, que a nossa fé ainda é frágil em alguns momentos. É lógico que nós somos capazes de desenvolver a fé e dela ser forte, mas dependendo de algumas situações, às vezes a gente se fragiliza. Mas quando nós temos essa humildade de reconhecimento, nós buscamos ajuda. E essa ajuda vem da nossa força interna, confiantes de que Deus é um Pai amoroso, é um Pai justo, é um Pai muito bom, que tudo aquilo que nos acontece tem um propósito, tem uma razão de ser. Nada na nossa vida acontece que não tenha o dedo do Senhor, que não tenha vontade dele. E como é que um pai bom,
um pai amoroso, e para nós que somos pais e mães, sabemos disso, o amor que nós temos pelos nossos filhos, como é que esse pai que é Deus, que é capaz de nos amar infinitamente, ia querer que nós tivéssemos algum sofrimento? Então, se nós passamos por dificuldades, sejam elas quais forem, com certeza existe a permissão de Deus, porque Ele entende ser importante para nós aquela experiência, passar por aquela experiência. E a fé, ela, como o Ricardo disse na prece, a fé é uma conquista pessoal e intransferível. Então, quando os discípulos falam, quando o lunático chega e eles pedem que o lunático cure, né? E os discípulos não conseguem. E quando Jesus chega, Jesus consegue fazer com que aquele menino seja curado. E eles perguntam, como é que o Senhor conseguiu e nós não? E aí ele fala, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diga para a montanha, se afasta daqui e dali, e ela vai se mover. Porque, na verdade, o que estava faltando para os discípulos eram acreditar que poderiam, com a força do magnetismo, porque a gente sabe que milagre não existe, tudo tem uma explicação, com a força do magnetismo, e Jesus era capaz, é possível curar uma pessoa. Mas ela também tem que estar investida da fé necessária e do merecimento para aquela experiência. Porque muitas vezes nós pedimos alguma coisa que nós queremos, atendendo a nossa vaidade pessoal. Mas nós temos que primeiro fazer uma pergunta: se aquilo que nós estamos pedindo está acontecendo porque nós precisamos passar, se aquilo vai nos dar uma experiência, se aquilo é para o nosso crescimento espiritual. Porque se for para o nosso crescimento, para o nosso progresso, pode ser que não tenha o desfecho que nós almejamos, mas espiritualmente vai ter a importância necessária para a nossa evolução. Porque nós fomos criados para a felicidade. E não essa felicidade momentânea e passageira aqui da terra. É uma felicidade que nós ainda não temos condição de avaliar. Porque é uma felicidade do dever cumprido. É a felicidade do nosso caminho que foi feito com boas escolhas. Esta felicidade de paz, de tranquilidade. Muitas vezes é importante que nós passamos por alguma dificuldade para adquirir esta felicidade, para compreender, para entender. E, evidentemente, diante das circunstâncias da vida, é muito importante que nós tenhamos uma fé positiva, né? Na certeza de que Jesus não nos abandona, que nós, quando reencarnamos, nós somos direcionados com o nosso anjo protetor, com o nosso espírito guardião, e temos todo o apoio necessário para que a nossa vida flua a ponto de atingirmos o nosso objetivo. Deus é tão generoso conosco que quando nós fazemos o nosso plano reencarnatório, porque quando nós vamos reencarnar, nós passamos lá pelo setor de reencarnação e fazemos, em algumas das vezes, dentro do nosso merecimento, o nosso projeto reencarnatório junto com os nossos amigos espirituais. E normalmente, como a gente está despido da nossa
da nossa visão da Terra, a gente se acha muito forte e acha que vai dar conta de um monte de coisa. A gente acha que vai chegar aqui na Terra e vai conseguir ser humilde, e vai conseguir ser bom, e vai conseguir fazer as pazes com todo mundo, e não vai dar importância nenhuma para as coisas materiais, e vai ser um top. Só que os nossos amigos espirituais sabem que não é bem assim. Eles sabem que quando nós reencarnamos, o peso da matéria, as implicações, os espíritos que vão conviver conosco, muitas vezes vão nos trazer dificuldades. Então, é como quando a gente vai para uma prova na escola, que nós temos que tirar 10, mas o professor é tão bonzinho que se a gente tirar 3, ele nos passa de ano. Então, o André Luiz fala que o espírito que completa o projeto reencarnatório dele, ele precisa cumprir só 30% do projeto de reencarnação dele. Olha que beleza. Só 30%. Essa é a boa notícia. Agora eu vou dar a má. A má é que a gente nunca completa. A gente completa 10%. Ele diz que tem espírito que não completa nem 5% e tem espírito que não completa nada. Mas 30 é muito pouco, né, gente? Vamos pensar. Uma prova que vale 10, você tirar 3? Mas é a dificuldade que nós enfrentamos. E quando nós desenvolvemos a fé e começamos a ter essa batalha para poder desenvolver tudo isso que vem junto com a fé, que é a humildade, que é a paciência, porque quem tem fé é paciente. Quem tem fé não quer para ontem. Porque às vezes não é o amanhã. Às vezes, nós não precisamos daquilo para ontem. Nós ainda precisamos de um tempo a mais para adquirir aquilo que nós buscamos. Então, eu comentava aqui com o Nassib, que no livro do Missionários da Luz, do André Luiz, e aí eu vou falar aquilo que eu sempre falei para vocês aqui, muitos que estão aqui sabem. Gente, não é um livro grosso, tá? Mais ou menos assim, e muito bom, então todo mundo aqui pode ler, tá? Eu não vou contar a história toda, porque depois vocês vão me contar que vocês leram, que vale muito a pena, né, Neto? Ele começa o livro, a Etelvina é uma criança, já vinda de nosso lar, já é um espírito que tem maturidade espiritual boa, mas é uma criança aqui na Terra, de 12 anos, que tem o pai viúvo, que se casou em segundas núpcias, e a mulher do pai, a atual mulher do pai, estava muito doente, estava acamada, assim, com uma doença muito grave. E ela já tinha perdido a mãe, mas ela então roga para a mãe, se chama Zumira no livro, né? Ela roga para a mãezinha dela, que a mãezinha dela venha naquele lar e cure a madrasta, porque ela queria ver o pai dela muito feliz. Olha a maturidade da menina. E a mãe dela era a obsessora daquela mulher, porque ela tinha ciúmes do marido, e mesmo ela tendo desencarnado, ela não queria, não admitia que o marido tivesse contraído segundas núpcias. Eu não estou contando o livro porque tem outras implicações, tá, gente? É só uma parte. Senão vocês não vão querer ler falando que eu já... A Ariete contou. Não contei não, só dei uma dica. E a Etelvina é tão sincera naquela prece, ela tem tanta fé que a mãe vai atendê-la, que mesmo a mãe, não tendo condição de atender, porque a mãe estava num padrão vibratório muito baixo, ali obsediando a atual mulher do marido, né, do marido que tinha sido dela aqui na Terra, tinha sido dela, né, gente, ninguém é propriedade de ninguém, daquele com quem ela havia convivido, né, porque a gente tem ainda o hábito de falar, meu, ninguém é de ninguém, né, gente, estavam ali, e aí, ela mas a prece dela é aproveitada. A espiritualidade aproveita aquela prece, canaliza para o departamento de oração do nosso lar, porque ela era filha de nosso lar, e lá a prece
é redirecionada para os amigos espirituais que cuidam daquela família, porque toda a nossa família tem os nossos amigos espirituais que cuidam de nós. Nós temos os nossos amigos. E então, eles pegam aquela prece sincera do coração de uma menina de 12 anos e vão naquele lar. Lá eles percebem que era a mãe dela que estava causando tudo aquilo e começam a fazer todo um trabalho a partir de uma prece sincera de uma criança. Só que levam 2 anos para tudo ficar organizado. Então, às vezes, a gente faz uma prece e quer que a coisa resolva ontem. Mas existe, muitas vezes, todo um trabalho que a espiritualidade, que nós precisamos fazer para que as coisas aconteçam. Então, é preciso ter humildade suficiente, quando nós desenvolvemos a fé verdadeira, do tamanho de um grão de mostarda, de compreender também o tempo de Deus. E aí a gente lembra de Eclesiastes, e isso está na Bíblia, né? Porque a gente também lê a Bíblia e faz as nossas interpretações. Então, no Eclesiastes ele fala: há tempo para tudo na vida. Há tempo debaixo do céu e debaixo da terra. Há tempo de viver, há tempo de morrer. Há tempo de ganhar, há tempo de perder. Gente, eu carrego essa mensagem do Eclesiastes na minha agenda, no meu escritório, porque quando eu começo a ficar desesperançada, eu penso: há tempo para tudo debaixo do céu e da terra. Há tempo. Não, é maravilhosa, tempo de semear, tempo de colher, né? Tudo é maravilhoso. Então, a Etelvina teve essa paciência. Ela não ficou igual, vocês já viram? Eu lembro que quando eu era criança, que eu participei da evangelização, e hoje com as minhas crianças lá na evangelização eu ensino isso para elas. A pessoa acha que é o número de prece que ela faz é que vai fazer ela ser atendida, né? Não, é a qualidade. Então eu conto para as minhas crianças, porque a minha evangelizadora me contou um dia quando eu era criança, e olha, gente, não faz muito tempo que eu era criança. Não fica pensando, não, que não faz não, foi ontem, né, Nassib? Gente, eu tava com uma saudade do Nassib me servir água, vocês não têm noção. Eu falei para ele: Nassib, a única pessoa que me serve água tão bom é você, que ele não me deixa sem água. Obrigada, viu, Nassib, pelo carinho de sempre. Então, nós contamos uma historinha para as crianças, né? Que a centopeia era uma lagarta. Ela é uma lagarta com todos aqueles pezinhos. Mas a centopeia tinha uma vaidade. A centopeia queria ter sapatos. Gente, eu sou quase uma centopeia. Quem não é, né? Que mulher não é, né, gente? Então, ela sonhava com um sapato, ela queria um sapato. E ela pedia todo dia: Senhor, eu quero um sapato, Senhor, eu quero um sapato, Senhor, eu quero um sapato. Um belo dia ela acordou, estava com 100 sapatos, todos os pezinhos com sapato. Ela: não, mas assim fica ruim, eu não consigo me locomover. Mas você não pediu 100 vezes? Nós te atendemos 100 vezes. Então a gente brinca com as crianças, não é a quantidade, gente, é a qualidade. A centopeia tem que ter qualidade, né? E todas, ela conseguiu ser atendida todas as vezes. Então, quando nós temos a humildade suficiente para entender isso, a nossa fé começa a ter um valor diferente e atingir uma dimensão diferente, porque nós nos submetemos à vontade de Deus também. Né? Nós começamos a compreender que nem sempre a nossa vontade é o melhor para nós. E eu já contei aqui, alguns de vocês devem se lembrar, embora já tenha um tempo que eu não venho aqui, mas eu sempre falo isso, que eu já contei para vocês da questão do meu filho, que estava indo muito mal na escola, logo assim naquele início de adolescência, e eu fiquei muito desesperada, muito desorientada: como é que eu faço?
filho não está indo na escola. E eu então, eles falam que a gente não pode contar coisas pessoais, mas nós somos amigos e por isso eu estou dizendo isso para vocês. E eu então, muito assim desorientada, fiz uma prece, pedi que Deus me orientasse e do meu evangelho caiu uma mensagem, toda já meio amareladinha, eu nem sabia que ela estava lá. E a mensagem se chama Jovens Difíceis, que não é o caso, porque meu filho é um menino ótimo, mas é a lição do Emmanuel que fala que às vezes a gente sonha para os nossos filhos que eles tenham altos postos, que eles tenham profissões que são tidas como profissões de alto gabarito, né? Títulos. Mas nós nos esquecemos que os nossos filhos são espíritos em evolução e que às vezes eles precisam fazer calo na mão, às vezes eles precisam trabalhar com a terra, às vezes eles precisam recolher o lixo para dar valor em coisas que em outras existências eles não deram. Às vezes eles precisam passar por aquela experiência para o espírito deles se libertar de coisas que há séculos eles carregam. E às vezes a gente por orgulho fica exigindo algo que o nosso filho não pode passar. Porque se ele passar por aquilo vai ser pior para ele. Ele precisa às vezes passar por aquela dificuldade, porque é através daquela dificuldade que ele vai almejar um posto maior. E aí o dia que eu li essa mensagem eu falei assim, entrego meu filho nas mãos de Deus. Ele já está terminando a faculdade de engenharia química, mas eu não sei o futuro dele. E todos os dias eu entrego ele para Maria, que ela cuide do meu filho. Porque o que eu quero para ele, é lógico que eu quero que ele seja feliz, mas o que eu quero para ele é que ele cresça espiritualmente. Porque eu quero que ele seja feliz eternamente. E não que ele tenha só momentos de felicidade e títulos aqui na terra que não vão fazê-lo crescer, se não for o caso. Porque se for o caso, ótimo, né? Mas às vezes não é o que ele precisa. Então, gente, as montanhas que a fé desloca são essas dificuldades que nós temos. As resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, tudo aquilo que barram o nosso progresso. E quando a gente faz uma análise e pedimos algo e que não somos atendidos e que nos revoltamos, é essa barreira que a gente tem que vencer. Então, peraí, eu pedi, não foi exatamente como eu quis, mas Deus é quem sabe. E aí, vocês me permitem, eu vou contar uma coisa também pessoal. Como eu disse, nós somos todos amigos, vocês me conhecem, alguns de vocês já me conhecem há muito tempo. Conhece a mamãe, né, mamãe? Que a mamãe, não sei porquê, fica me acompanhando. Ai, mas enfim, né, gente? O que a gente pode fazer? Todo mundo tem um karma na vida, né? Então, a mamãe, e alguns de vocês aqui sabem, eu tenho um irmão muito querido, que hoje está em outra dimensão, está no plano espiritual. E num determinado momento da vida dele, ele estava passando por muitos problemas, né? E a mamãe veio aqui nesta casa, né, mamãe? Posso falar, né? A mamãe veio nesta casa, num dia em que eu estava comentando o Evangelho, e ela então entregou o meu irmão, com todas as forças do coração de mãe, porque a prece de mãe arromba as portas do céu, como dizia o Chico, para que ele tomasse as providências que ele entendia necessárias. 2 semanas depois, o meu irmão desencarnou. Ah, ela não foi atendida? Ai, a minha mãe foi atendida. Porque há pouquíssimo tempo nós recebemos uma mensagem dele e ele está feliz. O que provavelmente não aconteceria se ele estivesse aqui. Então, olha o tamanho da fé. Naquele momento, eu me lembro direitinho, nós saímos daqui e a mamãe me falou, nós viemos falando disso, e eu falei, mamãe,
Entrega para Deus. Vamos entregar para Deus. Ela falou, é mesmo, né, mamãe? Nós saímos daqui e a mamãe me falou, eu fiz como você me falou. Deus é que vai olhar. Eu falei, vai dar certo, mamãe. Vai dar tudo certo. Ela falou assim, aí eu ainda falei para ela, vai ser como Deus quer? Ela falou, como Deus quer. E hoje a gente sabe que o que Deus quis. Aos olhos de muitos pode parecer que não era o melhor. Mas hoje nós sabemos que foi o melhor. Então nós temos que ter essa compreensão. Então quando nós temos a humildade de aceitar que Deus quer o nosso melhor, nós temos a compreensão para aceitar aquilo que é melhor para cada um de nós. Aquilo que Ele nos manda, né? São essas as montanhas que quando a gente tem fé, a gente ultrapassa. É essa montanha. A montanha do orgulho próprio, do amor próprio, né? Ruim. E se nas nossas dificuldades nós tivermos coragem de conservar a fé, porque é no momento que a gente é testado, né? Nós vamos reconhecer todas as circunstâncias, nada somos, nada podemos, nada realizamos, nada temos, nada sofremos sem a divina e devida permissão das leis de Deus. Está no nosso projeto reencarnatório. As coisas decisivas da nossa vida estão no nosso projeto reencarnatório. É lógico, gente, se a gente tropeçar na esquina, não está no nosso projeto reencarnatório. Mas tem coisas pontuais na nossa vida que faz parte do nosso projeto reencarnatório. Ter filhos, por exemplo, muitas vezes são coisas decisivas. A profissão, o casamento, a família, são coisas pontuais. Nós precisamos daquilo, porque na reencarnação, ninguém erra de endereço. Você sempre está no lugar certo com a pessoa certa. Então não tem, eu nasci na família errada, não existe. Eu nasci na família que eu precisava. Eu estou com a pessoa errada, não, eu estou com a pessoa que eu preciso estar neste momento. E aí, né, gente, para não perder o costume, eu trouxe a mensagem do Emmanuel, e aí nós vamos fazer aquela sempre a ressalva de que o Emmanuel, a gente sempre gosta de trazer os estudos do Emmanuel, que é o mentor do Chico, e nosso grande mentor, benfeitor espiritual, que é tido para nós como o quinto evangelista, né? Nós temos os 4, Mateus, João, Marcos, Lucas, e o Emmanuel, que é o quinto, que veio tirar mais ainda, né? Depois de Kardec, o véu da letra, ou seja, ele veio esclarecer muitas coisas que ainda eram obscuras para nós, que nosso entendimento ainda não comportava. Então, através da psicografia do nosso querido Chico, ele nos trouxe grandes ensinamentos. E aí eu trouxe a mensagem. E essa mensagem tem uma história particular, porque no momento que eu estava preparando o estudo, eu então olhei o material sobre a fé, e tem um material muito grande, né? Lógico que não por acaso, porque realmente é um assunto que a gente precisa estudar. E eu vi então que o Emmanuel, e eu abri ao acaso, eu peguei assim alguns livros, né? E esse livro é o livro Amigo, e eu falei, eu vou abrir aqui, vamos ver o que vai. E aí foi essa aprovação em fé, eu falei, bom, é essa então que eu vou levar, porque com certeza é essa que a gente está precisando estudar. Então, os momentos das grandes provações são igualmente os instantes mais significativos da fé, e é mesmo. É na hora, e aí eu vou usar um termo bem popular, né? Na hora que a porca torce o rabo, né, gente? É na hora que a coisa pega, é na hora que a gente se aperta, é que a gente põe em xeque a nossa fé. É nesse momento que nós somos testados, né? Então, o Emmanuel fala isso, né? Os momentos das grandes provações são igualmente os instantes mais significativos da fé. Terás talvez alcançado o apogeu de semelhantes tribulações. O que o Emmanuel quer falar? Não existe na Terra, não existe
um só irmão que não esteja passando, ou que não vá passar, ou que já passou por alguma dificuldade. Não tem esse ser privilegiado. Todos nós, sem exceção, temos os nossos momentos de provação extrema. Todos nós. De acordo com aquilo que nós precisamos. Então tem gente que fala, nossa, mas lá o meu vizinho eu vejo, tem uma vida tão maravilhosa, tem filhos maravilhosos. Mas quando ele entra naquela casa e toma pé das coisas que ali acontecem, ele percebe, nossa, eu não trocaria a minha vida pela dele. Porque cada um tem aquilo que precisa passar e nem sempre o que o outro está passando a gente daria conta de passar. Então a nossa provação, ela é do tamanho daquilo que a gente consegue suportar. Mesmo que a gente se sinta fraco. Porque que pai que daria uma carga que um filho não daria conta de carregar? Pelo contrário. Né? Se ele puder, ele até liberta. Nós somos capazes. E é nesse momento que a nossa fé é testada. E o Emmanuel, sabedor disso, né, continua. Encontraste esse topo do sofrimento na enfermidade que provavelmente se demora contigo, flagelando-te a vida orgânica. Às vezes é no momento da doença. Jéssica Aparecida, Lindomar, Guilherme, Galvarinho. É no momento da doença, daquela enfermidade que está ali, parece que ela fica assim, testando a gente, né? Tipo, vamos ver quem ganha. Aí a gente tem que pensar, eu ganho, eu vou ganhar. Criaturas queridas se desvincularam de ti violentamente, arrojando-te a inquietação e o desânimo. Quando nós entregamos, devolvemos, porque a gente tem mania de falar perder, mas a gente não perde, a gente devolve os nossos queridos para o plano espiritual, a dor é física, gente. Quem já passou por essa experiência sabe. Não é uma dor só, dói. Dói. Dói, dói. De doer. Nesse momento você tem que ter fé. Para você compreender a vontade de Deus. Né? Aí ele fala, sofrestes a perda de entes amados na bruma da morte e trazes o coração encharcado de lágrimas. Então, quando a gente devolve um ser querido, a gente sente. Quando na anterior, né? Quando a gente passa por uma provação que aquela pessoa às vezes tem que nos deixa, às vezes separações, às vezes alguém que acha que não precisa mais da nossa amizade, às vezes um filho que parte para muito longe, né? E a gente pensa que não vai suportar. Às vezes um amor que acaba, que a gente não aceita, né? A gente imagina que a nossa vida depende de estar com outro. E aí nós já falamos isso aqui em outras ocasiões, em algum tempo atrás, né? Nós temos que ser felizes por nós mesmos. E ninguém é responsável pela nossa felicidade, a não ser nós mesmos. E na sequência o Emmanuel fala, golpearam-te os interesses e despojaram-te os recursos indispensáveis à própria manutenção, compelindo-te a vaguear em tristeza e penúria. Aquela pessoa que às vezes perde todos os recursos materiais, porque fez um negócio que não poderia, porque foi lesada. E aí aqui nós vamos lembrar, né, gente, que o bem material é empréstimo. Empréstimo.
A gente conquista, mas ele é empréstimo. Tanto que no Evangelho tem o esclarecimento, que não raras vezes os pais constroem fortunas para deixar para os filhos, e quando chega a vez dos filhos, os filhos ficam pobres. Nossa, como assim? O filho não precisava daquela experiência da riqueza. Quem precisava era só o pai. Ah, é injusto, ele não soube administrar. Não, gente, ele precisava passar pela experiência. Nós não sabemos, né? Emmanuel está falando, né, gente? Empenhastes as melhores forças na causa do bem de todos e situaram-te num cipoal de incompreensões e desafetos gratuitos que te prendem à dor. Quantas vezes a gente se empenha em alguma coisa que vai ser bom para muitas pessoas e não somos compreendidos, né? As pessoas às vezes nos atiram pedras sem nem conhecer aquilo que não vai no nosso coração. É possível, haja atingido esses dias de conflitos e aflições, tumultuando-te o ser. Quem de nós nunca passou por uma dessas experiências? Né? Uma desilusão amorosa, a perda de um ente querido, uma doença que insiste em nos perseguir, um desemprego, uma dificuldade financeira, que parece que por mais que você faça, você não consegue vencer. Quem de nós? Mágoas novas, somadas a desgostos antigos, te atormentam o campo íntimo. Como Emmanuel conhece a gente, né? Senador romano, orgulhoso que era, compreende todas as nossas fraquezas. Sabe que é muito difícil ainda para nós nos rendermos à humildade. Ainda é muito difícil. Ainda temos muita dificuldade. Aí, Nacibe, agora eu gostei. Obrigada. Seja qual seja a espécie de provação que te visita, não te rebeles. E aí o mais importante, nem desanimes. Não desanima. Busca força dentro de você, no íntimo do seu ser. Tudo aquilo que você tem de força e luta. Luta. Não te deixes mergulhar nas correntes das palavras inúteis. Ama e serve sempre. Não existe, especialmente para a depressão, não existe remédio melhor do que se doar. O dia que você pega a sua dor e põe ela no bolso e vai atender a dor do outro, você começa a se curar. Tem um poema de uma dançarina, bailarina de frevo, dançarina, né, de frevo, lá de Olinda. Ela chama Flora. E ela fez muito sucesso, não só aqui no Brasil, como no exterior. Mais até lá, por incrível que pareça, do que aqui. Porque lá eles dão muito valor à nossa cultura, né? Essas coisas folclóricas que nós temos aqui no Brasil. Então ela fez muito sucesso. E muito jovem ainda, vocês podem ver essa história dela no YouTube. Ela teve uma doença nas pernas e ela não pôde mais dançar durante aquele tempo. Era uma doença que ela não perdeu os movimentos.
E ela, nesse período, aproveitou a doença, né? E fez uma reflexão dela mesma. E ela criou um poema que se chama Me Curar de Mim. É um poema forte. E ela fala: eu quero me curar de mim. Eu sou fofoqueira, eu sou intrigueira, eu sou orgulhosa. Ela se desnuda e fala: mas eu quero me curar de mim. E aí ela fala que ela só conseguiu quando ela saiu, deixou de achar que ela era vítima e começou a ajudar o outro. 5 anos depois ela se curou e voltou para o frevo. Quando você se doa, a cura vem. A cura vem. Então, e nós temos muitas oportunidades de olhar a dor do outro, gente. Quantas vezes o nosso vizinho está passando por dificuldades e nós nem estamos tomando conhecimento. Valdete Alves, Carmen Paulo, Elizabeth da Lígia. Então, começar a doar tempo, né? Mas eu não tenho condição de fazer, de dar. Eu dou o tempo. Se você vem na casa espírita, você vai na igreja, você vai em qualquer tempo, faz uma sopa. Quem sabe costurar, costura. Quem sabe, né? Faz alguma coisa. Aproveitando, vou fazer o convite que eu sempre faço, aos domingos, às 8h30 da manhã. Nós sempre saímos de uma casa espírita, arrecadando alimentos que são doados para as famílias carentes. Quem quiser, tudo bom? Quem quiser fazer parte, estão todos convidados, depois falem comigo. Por mais dolorosa a crise em que te vejas, permanece firme na coragem da fé. Porquanto no momento em que a criatura se imagina esquecida pelo céu, o ápice do sofrimento, sabe aquele momento que você fala: agora eu desisto? É aí. É nesse momento que o socorro de Deus já está perto, está chegando. Então a gente não pode desistir. Nunca. E aí a gente ilustra essa belíssima mensagem do Emmanuel com algumas frases da Meimei. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguiolhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. O instante dourado. Quando a situação se te revele difícil e as forças te pareçam exaustas. Quando a enfermidade se te instale nas energias, semelhante a uma sombra que não consegues extinguir. Quando o desânimo te procure, sugerindo-te a desistência dos encargos que abraçaste. Quando as complicações surjam tamanhas que o abandono dos próprios encargos se te afigure como sendo o caminho a seguir. Então, haverás atingido o instante dourado para o testemunho da tua fé, porque servindo e agindo em meio a cansaço e tribulação, podes guardar a certeza de que pelas ocorrências do trabalho, Deus chegará em teu auxílio com socorro imprevisto e com a inesperada luz. Meus amigos, eu espero que as mensagens de hoje possam realmente fazer parte do nosso coração. Que nós possamos sair daqui mais fortes do que quando aqui chegamos, confiantes de que somos abraçados e beijados pelo amor de Deus todos os dias da nossa existência. E eu vou terminar com um pequeno poema
que de vez em quando a gente gosta de falar e que eu acho muito significativo, porque nós já conhecemos Jesus. Sem Jesus, nosso amado pastor, nós somos as criancinhas do seu rebanho de luz, nós somos as criancinhas do seu rebanho de amor. É por isso, ó bom Jesus, que os nossos corações, em uma prece, se eleva para os que vivem no mundo sem conhecer a sua luz, sem conhecer-te, Jesus. Que esse Jesus esteja sempre no nosso coração e possa nos acompanhar por toda a nossa existência. Está sendo requisitado de nós muita fé, muita oração e muita perseverança no bem. Porque aonde, por hora, os valores às vezes são invertidos, nós vivemos um momento de muita tentação material mesmo, né? E nós devemos prezar por nos manter os valores, mantermos no caminho reto, por nos manter no caminho do bem, do amor, da caridade, da honestidade, aonde essa questão de superioridade, né, que é onde não é onde mais forte, não é mais esperto, não é aquele que tem uma aquisição material maior, mas sim que os valores, as virtudes, as qualidades morais, essas sim são o nosso maior tesouro, é o nosso maior bem. E espíritos, hoje a gente entrou em contato aqui com missões da Meimei, Sheila, Maria Dolores, são espíritos, as mulheres espíritas, né, de um conhecimento muito grande, espiritual. E aí a gente vai fazer uma observação aqui hoje, né, que inclusive quem deu a notícia foi a filha dele, a filha do Saulo Gomes. Saulo Gomes, que foi o repórter, jornalista, responsável por auxiliar o Chico no Pinga Fogo. Que tanto contribuiu para o espiritismo, os arquivos espíritas do Brasil. Ele desencarnou hoje, na data de hoje, em Ribeirão Preto. E fica o nosso agradecimento, né, ao Saulo Gomes, à sua família. Porque inclusive até a gente tem, segundo o histórico espírita no Brasil, né, existe o Chico, a história do Chico antes do programa Pinga Fogo e após o Pinga Fogo. Porque até então o Chico não era conhecido, ninguém conhecia Chico Xavier. E aí então ele vai, né, na TV Tupi, que era uma rede conhecida na época, ele vai em rede nacional e se posiciona com tamanha maturidade também. Mas claro, né, acompanhado do Emmanuel, acompanhado da espiritualidade. Então
Então, que a gente possa fazer as 12 vibrações ao nosso amigo Salomão. Nós agradecemos por tudo que ele nos proporcionou.